de maio de 2018. O início do fim de todas as coisas. Parte 2. José Rodrigues. Vamos enumerar ponto a ponto cada um dos eventos que determinarão o fim desta dispensação, a dispensação da graça, apontando especificamente como o fim chegará. Para entender esta carta, sugiro que você examine com cuidado a primeira, onde as bases estão firmemente fundamentadas para uma compreensão mais clara dos próximos acontecimentos que já se iniciaram. Eu mencionei na primeira carta o Covid-19 como a primeira contração de um parto. Leia sobre isso em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Leia também Zacarias 11, versículo 10. Tomei a minha vara graça e a quebrei para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Esteja bem atento ao que vamos falar a seguir, porque todos os acontecimentos citados nesta carta falam do fim da dispensação da graça de Deus. Agora vamos ponto a ponto. A igreja que nasceu em Atos 2 será a primeira a chegar ao fim, através do arrebatamento. Examine sobre isso na segunda e terceira carta, onde mostramos as pré-condições para uma pessoa ser arrebatada. O nosso Senhor considera como sua igreja apenas aqueles que estão, de fato, se preparando, se santificando e buscando cumprir toda a vontade de Deus. Zacarias 11 descreve claramente o fim da igreja. Você pode examinar ainda muitos textos bíblicos sobre isso. Deixo com você agora Filipenses 3, versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Jeremias 23, do 1 ao 4. Uivai, pastores, e clamai. Revolvei-os na cinza, vós, donos dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos caireis como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos dos rebanhos. Eis o grito dos pastores, o uivo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas, por causa do brasume da ira do Senhor. Saiu da sua morada como filho de leão, porque a terra deles foi posta em ruínas, por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor. Jeremias 25, 34 ao 38. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Isaías 56, 10. Todos esses textos comungam com Zacarias 11, do 2 ao 3. Geme, ó cipestre, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída.
Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Apocalipse 22:15. 1. A idolatria chega ao fim. A Bíblia inteira, especialmente o Velho Testamento, combate severamente a idolatria. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14:8. Todo o processo idólatra está ligado à Babilônia. No milênio, que começa logo em seguida à grande tribulação, não se fala mais em idolatria. A última imagem idólatra a ser construída será feita pela besta que emerge da terra e opera grandes sinais. Examine Apocalipse 13, do 13 ao 15. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Seria um pouco cansativo citar outras passagens, mas creio que essas serão suficientes para o seu entendimento. 2. A morte será vencida. Ouça com cuidado o estudo A Geração de Enoque, disponível no YouTube, e examine detalhadamente 1 Coríntios 15, versículo 26. O último inimigo a ser vencido é a morte. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 54 e 55. No arrebatamento serão levados aqueles que o Senhor considerou dignos de assentar em um trono com o Senhor Jesus. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Os que serão arrebatados agora pertencem à geração de Enoque, que não experimentou a morte e viveu logo antes do dilúvio. Enoque foi bisavô de Noé. A igreja que será levada faz parte de um grupo muito especial de pessoas que o Espírito do Senhor escolheu para não ver a morte. O arrebatamento precede a grande tribulação, que destruirá novamente toda a terra, da mesma forma que Enoque subiu antes da destruição de toda a terra pela água. 3. O juízo final sobre todas as nações. Na primeira fase da grande tribulação, Deus entregará o homem aos seus próprios instintos. É o homem destruindo a si mesmo através de uma guerra atômica. A segunda fase da grande tribulação começará quando o anticristo assentar-se no trono em Jerusalém, declarando-se o Deus de toda a terra. Examine Apocalipse 13, que define a ação do anticristo e do falso profeta durante a grande tribulação. Nessa fase da grande tribulação, o Senhor Jesus vai queimar toda a terra. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3, 10 ao 13. No milênio não se fala mais da igreja nem dos gentios. A Bíblia fala de 3 povos: os judeus, os gentios e a igreja. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus.
1 Coríntios 10, 32. Os gentios não são mais citados após a segunda vinda de Jesus. A igreja que subir no arrebatamento viverá eternamente no terceiro céu. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolhados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 12, 18 ao 24. A todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após o outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles, ao rei da Babilônia, pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos: tereis de bebê-lo, pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar. E ficareis vós de todo impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás: o Senhor lá do alto rugirá, e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra, como eia. Dos que pisam as uvas, chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne. Os perversos entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e a grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte, naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Jeremias 25, 26 ao 33. 4. Chegará o fim do mundo criado por Deus. Vamos ler Isaías 40, 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola, como tenda para nele habitar. A mesma coisa em Isaías 42, 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Hoje, as galáxias estão se expandindo em altíssima velocidade. Isso já foi provado pela ciência da astronomia. Agora veja o que vai acontecer na grande tribulação. Examinemos o 6º selo descrito em Apocalipse 6, do 12 ao 14. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se, como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Aqui acontece o contrário. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. O Senhor chama todo o universo, talvez para dentro de um buraco negro, e cria, então, novos céus e nova terra, provavelmente através de um novo Big Bang.
2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Jeremias 25:31. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne. Os perversos entregará à espada, diz o Senhor. Em Apocalipse 21:1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João fala de um novo céu e uma nova terra e afirma que o mar já não existe. A terra hoje tem cerca de 3/4 dela coberto por água. Na grande tribulação, essa água voltará para o céu, formando um manto sobre a terra, protegendo o homem, os animais e as plantas. Isaías 33:12. Os povos serão queimados como se queima cal, como espinhos cortados, arderão no fogo. Isaías 30:26. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor atar a ferida de seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Apocalipse 6:8. E olhei, e eis que um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estavam seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. A terra será queimada, e o calor será tão intenso que as águas dos oceanos vão evaporar. Daí a expressão de João de que o mar já não existe. Deus não faz reformas, ele destrói tudo e faz de novo. Depois da destruição da terra pelo dilúvio, ele a refez, construiu através do homem, mas não deu certo, pois o homem permitiu que tudo se corrompesse novamente. É por isso que agora será necessária que ela seja destruída de novo, só que dessa vez pelo fogo. Mateus 24:21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo não tem havido e nem haverá jamais. É muito assombroso e ao mesmo tempo glorioso tudo o que começamos a assistir desde agora, no processo de Deus para destruir toda a sua criação, que está contaminada, e começar tudo de novo. 5. Chega ao fim o sistema político, religioso e comercial, descrito em Apocalipse 17, versículo 18. Esse sistema tem trazido a todo mundo maldições suficientes para que agora o Senhor venha e o destrua completamente. A principal maldição é a idolatria. Hoje, cerca de 2,5 bilhões de pessoas estão debaixo da maldição da idolatria. Em nosso estudo intitulado A Geração de Noé, analisamos mais profundamente esse ponto. Em Mateus 24:35, o Senhor fala: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. 6. O fim de Satanás. Vamos para Isaías 33:1. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Aqui encontramos o fim de Satanás e como tudo começou, já que Satanás era um querubim e o líder da adoração no céu. Abre em Jó 38:7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Satanás era uma das estrelas da alva juntamente com Jesus, o capitão dos exércitos do Senhor. Veja Josué 5, 14 e 15. Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim.
Examinemos agora Ezequiel 28, do versículo 2 até o 10. O Senhor fala do rei de Tiro, que se tornou muito importante no mundo daquela época. Os fenícios viajaram por todo o mundo, viajaram pelos mares altos. Veja Ezequiel 27, Isaías 23. O próprio rei Salomão fez aliança com o rei de Tiro para construir navios transatlânticos de até 60 metros de comprimento. Salomão também fazia muitas viagens a terras distantes. Ele deve ter vindo até a Amazônia e até a costa brasileira, que naquela época era tudo Amazônia. Solimões, sendo um dos rios mais importantes da Amazônia, recebeu esse nome em honra ao rei Salomão. Leia o livro Eretz Amazônia, de Samuel Ben-Shimol. Daí a grande importância mundial que o rei de Tiro teve naquela época. Veja que Irã, rei de Tiro, ofertou toda a madeira de cedro para Davi construir o templo, que na verdade foi construído por seu filho Salomão, e começaram ambos a construir os navios citados aqui, navios que percorriam os mares altos do mundo. Conheça quem foi o rei de Tiro, Irã, examinando Ezequiel 28. O ponto principal é: o rei de Tiro é chamado, em Ezequiel 28, de o príncipe de Tiro. Em seguida, Ezequiel 28:12 passa a descrever outro rei de Tiro. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: ainda diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Essa descrição, que se segue em Isaías 28, 11 e 19, é a descrição espiritual de um príncipe, Satanás, que governa nas regiões celestes sobre Tiro. No verso 12 e 13, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Essa descrição não cabe a um ser humano. No verso 14, Satanás era um querubim que desde o Éden passou a governar o mundo inteiro. Isaías 14, do 1 ao 23, mostra outro aspecto do fim de Satanás. Entretanto, vamos examinar apenas alguns versículos. No verso 11, derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Esse verso traz um maior entendimento sobre Jó 38:7, quando ele é chamado a estrela da alva. Portanto, Satanás, antes da rebelião, era um querubim ungido e o líder do louvor no céu. Isaías 14:21. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Satanás será lançado por terra no meio da tribulação. Hoje sua morada é no segundo céu. No versículo 13, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas, querubins, serafins, arcanjos e anjos. De Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Isaías continua descrevendo o intento de um querubim chamado Lúcifer, anjo de luz, no verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Portanto, o intento maior de Satanás era de se tornar como Deus. Ainda no verso 15, contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Esse texto fala de maneira inequívoca sobre a origem e o fim de um querubim que se tornou Satanás. Verso 20. Porque destruíste tua terra e matastes o teu povo. Não precisamos ir longe para descobrir o quanto a terra está destruída, os mares e águas poluídas, o calor na terra aumentando. A terra precisa urgentemente ser queimada e toda a sua superfície refeita. Isso é o que o Senhor fará no final da tribulação. Ele restaurará todas as coisas. Adão e Eva seguiram o que Satanás falou e não o que Deus falou, dando assim a procuração para que ele agisse no mundo. E essa é a razão por que o mundo está completamente sob a maldição de Deus e precisa ser destruído agora. Faz pouco mais de 6.000 anos que Satanás está governando a terra.
6 na Bíblia é o número do homem e a Bíblia afirma claramente que no 7º dia, ou no 7º milênio, Jesus assumiria novamente o governo da terra. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. João 14:30. O próprio Senhor Jesus declarou que Satanás é o príncipe deste mundo, e ele, Jesus, veio à terra para dar fim às atividades tão destrutivas e mortais que Satanás tem feito durante os últimos 6.000 anos. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Apocalipse 20, do 1 ao 3. Satanás será preso no abismo por 1000 anos, ao final da grande tribulação. Vejamos agora Apocalipse 20, do 7 ao 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. No verso 7, ele é solto da sua prisão. Contudo, ele é solto por pouco tempo, conforme afirma o verso 3. No verso 8, ele seduz as nações, Gog e Magog. No verso 9, os que foram seduzidos marcham para conquistar Jerusalém. Satanás está no seu último fôlego. No verso 10, ele é lançado para dentro do lago de fogo, onde será atormentado dia e noite pelo século dos séculos. 7. A terra inteira será queimada e a obra que nela há será totalmente destruída. Sobre isso, já mencionamos alguns textos, mas quero destacar aqui Apocalipse 8:16, que fala do julgamento de Deus sobre a terra para todas as maldições que passaram a existir com a queda de Adão. Leia Gênesis 3:14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Chama atenção para 2 Pedro 3, do 10 ao 13. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. No verso 10, Pedro fala que os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Esse fato extraordinário ocorrerá na segunda fase da grande tribulação, que acontecerá em dias próximos, em poucos anos. No verso 11, Pedro faz uma advertência firme para que o nosso procedimento seja de acordo com os fatos que estão para acontecer brevemente. No verso 12, ele diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O que é o dia de Deus? Estamos vivendo hoje o dia do homem, por um pouco mais de 6.000 anos. O dia do homem é marcado pelo número 6, e porque o homem não quis seguir a Deus, mas preferiu seguir a serpente. O mundo inteiro entrou em um processo de juízo, que vai agravar-se rapidamente.
o homem caminha para entregar ao Anticristo, o 666, o governo de toda a terra. Esperando e apressando, nos informa que, se podemos apressar, podemos também atrasar o procedimento da operação de Deus. Só que, desta vez, o nosso Senhor, Juiz eterno, já levantou sua mão para julgar e punir toda a terra. Não há mais remédio possível a ser aplicado. 10 anos foram determinados em Salmos 90:10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E eles se cumprem no dia 15 de maio de 2028. Repito, claramente o Senhor nos adverte para não marcarmos o dia e a hora do arrebatamento. Examine Mateus 24:36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Verso 37. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Verso 39. Não o perceberam senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O dia e a hora pertencem só ao Pai. Contudo, em Mateus 16:3, parte B, o Senhor fala: Sabeis, na verdade, discernir o aspecto dos céus, e não discernir os finais dos tempos? Pastores têm dito que eu estou marcando a data do arrebatamento. Eu jamais faria isso. Entretanto, estudo escatologia na visão pré-milenista por cerca de 40 anos. De 3 anos para cá, fizemos vários seminários examinando o Salmo 90:10. Temos estudado esse texto com muitos pastores, bem como analisando o número 10 na Bíblia, que, sendo um número muito importante, aparece 240 vezes. O dilúvio veio nos dias de Noé, o 10º depois de Adão em Gênesis 18. Quando Abraão começa a interceder por Sodoma e chega ao número de 10 justos, o Senhor interrompe a oração de Abraão porque lá só tinha um justo, Ló, e esse com sua família foram retirados antes da destruição. O número 10 fala do limite da tolerância de Deus. O Senhor deu ao povo judeu mais 10 anos a partir de sua restauração, que completou 70 anos no dia 15 de maio de 1948. Daquela data até o dia da restauração, ocorreram 70 anos que se cumprirão em 15 de maio de 2018. Esses 10 anos terminam em 2028. Do dia 11 de fevereiro de 2020 até o dia 6 de março de 2020, eu viajei para 8 nações diferentes e todas elas, menos Israel, são nações ainda não alcançadas pelo Evangelho. Em Omã, onde estive, por exemplo, não há igrejas cristãs. Durante toda essa viagem, que foi bastante difícil e cansativa, o Senhor veio falando comigo e confirmando o meu chamado para anunciar a segunda vinda de Jesus. Isso, na verdade, começou no dia 10 de fevereiro, um dia antes de iniciar essa minha viagem. Eu sei, irmãos, que essas cartas são um método que Deus tem usado para que aquilo que Ele tem me contado, na palavra, possa ser divulgado ao mundo. Quando a Missão Cristã Mundial nasceu, em 30 de 1 de 96, eu convidei 7 pastores, na época os mais próximos de mim, para ouvi-los se aquela visão testificava no coração deles, e todos foram unânimes em dizer que o Senhor havia falado comigo. Desta vez, foram 70 homens de Deus, que são meus filhos espirituais, para aprovar ou não aquilo que eu tenho divulgado, e até hoje nenhum me disse uma vírgula ao contrário. Contudo, podemos, através da nossa oração e jejum, apressar o processo, e aqueles que realmente desejam ser arrebatados devem orar intensamente pela paz em Jerusalém, porque só haverá paz em Jerusalém quando o Senhor Jesus voltar. Apocalipse 27:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Quero, nesse momento, fazer uma forte advertência a cada um que tem tomado conhecimento dessas informações. Apocalipse 22:20.
Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo e a noiva que somos nós devem concordar agora, e não há mais outra opção, porque não ser arrebatado será a pior condição de um crente, que será torturado e morrerá debaixo do governo do Anticristo. As palavras principais durante o governo do Anticristo são guerras, fome, grande mortandade. Portanto, comecem a interceder intensamente, todos os dias, pela paz em Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Salmo 122, 6. Na véspera do dilúvio, os crentes da época não se prepararam, não entraram na arca e foram consumidos pelas águas. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 ao 39. O mesmo está acontecendo hoje na igreja, no modo geral. Romanos 8, 21, 22. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a terra está sobre um cativeiro, que é o cativeiro da corrupção, e ela geme aguardando o dia da vitória final de Jesus sobre Satanás. 8. O fim da injustiça e derramamento de sangue no mundo. Hoje, milhares de crianças no mundo estão sendo sacrificadas ao Anticristo para que, através desse sacrifício, ele tenha autoridade nas regiões celestes para governar o mundo. Milhões de abortos, com grande derramamento de sangue, estão sendo executados, e tudo isso aumenta a autoridade do Anticristo. Todo derramamento de sangue por violência traz maldição para a terra e autoriza ainda mais o Anticristo. Esse derramamento de sangue está apenas começando. Nos próximos anos se agravará através das guerras, nação contra nação, e depois com a Terceira Guerra Mundial, que matará 5,5 bilhões de pessoas. Todo esse processo terrível que começa a acontecer na Terra é para que a justiça de Deus seja estabelecida. O Senhor Jesus, bendito eternamente, está no comando de tudo isso. Cerca de 1000 vezes, a Bíblia fala da justiça e o juízo de Deus sobre a terra. E o momento é agora para que o último Adão assuma o poder e passe a governar com justiça todo o mundo. O rei Davi será nesse tempo o rei de toda a terra, debaixo das ordens do Senhor Jesus. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Oséias 3, do 4 ao 5. Eu, Senhor, lhe serei por Deus, e meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, Senhor, o disse. Ezequiel 34, 24. Vamos ler Jeremias 23, dos 5 ao 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E, rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o meu nome, e com o que será chamado: Senhor, justiça nossa. Quando o Senhor me mostra por sua palavra tudo o que está para acontecer tão brevemente, eu me quebranto. Meu coração se enche de temor de Deus. Mas, no momento seguinte, há um grito de alegria aqui dentro, porque eu e outros pregadores da justiça sonhamos por mais de 40 anos com o que vai acontecer agora. Abrimos um site há 6 anos e meio, eu e o pastor Dinho, Gladstone Amorim, no qual estamos falando sobre justiça. São nossos atos de justiça
que estarão nos preparando para o arrebatamento. arrependimentonacional.com.br. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19:8. 9. A cura dos 10 leprosos. Vou tomar aqui um pequeno espaço para falar sobre a cura desses 10 leprosos descrita em Lucas 17, do 11 ao 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Por eu ser médico com pós-graduação em doenças infecciosas e parasitárias, conheço essa doença um pouco melhor. A lepra consome, no decorrer dos anos, as regiões onde existem cartilagens, nariz, orelhas, juntas dos dedos das mãos e dos pés, calcanhar, planta do pé. É uma doença que traz deformidades horríveis e que afasta as pessoas do infectado. Essas regiões afetadas ficam anestesiadas pelo bacilo da lepra. Isso significa que um leproso pode pisar em um prego e não sentir nenhuma dor. Essas regiões afetadas ficam anestesiadas pelo bacilo da lepra. Isso significa que um leproso pode pisar em um prego e não sentir nenhuma dor. Pois bem, ele curou 10 leprosos de uma vez, e porque só um deles veio agradecer ao Senhor pelo enorme benefício que havia recebido de Deus. Os 9 ficaram tão contentes com a cura extraordinária que correram para os seus parentes, amigos, suas igrejas, seus vizinhos para comemorar. Só um ficou para agradecer, isto é, 10%. O Senhor tem me mostrado que se o arrebatamento ocorresse hoje, apenas 10% seriam arrebatados. Na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, o Senhor apresenta um número de 50% das virgens que alcançaram as bodas. Portanto, estariam em condições de serem arrebatadas. Mas o que o Senhor me mostrou é que as 5 que não alcançaram também esperavam ansiosamente a vinda do noivo. A igreja primitiva, especialmente no primeiro século, aguardava muito ansiosamente a vinda do Senhor. Hoje, a grande maioria dos crentes que representam os 9 leprosos que não voltaram para agradecer, mesmo sabendo que tudo está tão próximo, não está se preparando para a segunda vinda. Pastores, igrejas, empresários estão comemorando os resultados. Foram curados da lepra do pecado pelo sangue de Jesus. Contudo, continuam comemorando. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e que busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. A nossa comemoração e alegria por aquilo que temos recebido tira o nosso foco da segunda vinda de Jesus. Portanto, somos culpados porque o nosso Senhor já poderia ter vindo. Geralmente é o que Deus nos confiou que nos afasta dele. Daí o juízo de Deus que já se estabeleceu sobre essa igreja. Vamos olhar agora Oséias 6:3.
e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Esse avivamento da chuva serôdia é o que estamos vivendo hoje, pois o avivamento extraordinário que muitos estão esperando somente ocorrerá após o arrebatamento da igreja, também com os judeus, com 144.000. A segunda fase da profecia de Daniel 2, sob a descida do Espírito Santo, ocorreu pela primeira vez em Atos 2. Nessa primeira descida do Espírito Santo, a Igreja do Senhor nasceu. Na segunda descida, que será mais forte e mais poderosa do que a primeira, acontecerá com os 144.000 e com a igreja que não for arrebatada. 10. Aparecimento e fim do Anticristo. Vamos começar mostrando alguns fatos sobre o surgimento do Anticristo. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o Anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. 1 João 2,18. Como tenho mostrado, a igreja primitiva esperava ansiosamente pela vinda do Messias em seu tempo. Daí essa expressão de João. Aliás, irmãos, esse deve ser o modo de um crente viver, sempre esperando pelo arrebatamento. Poucos anos depois da manifestação do Anticristo, o Senhor Jesus volta. Na verdade, João está falando disso, dessa ansiedade pela vinda de Jesus. Por isso ele diz: já é a última hora. Em seguida, no mesmo texto, o apóstolo fala que muitos anticristos têm surgido e ele repete a expressão, já é a última hora. Desde o começo, anticristos têm surgido. Caim foi um deles, Nimrod foi um anticristo muito poderoso, Faraó, que escravizou o povo judeu, foi um deles. Alexandre o Grande também foi um anticristo. Hitler foi um deles. E hoje tem vários candidatos a anticristo. Entretanto, foi o profeta Daniel que apresentou e identificou o anticristo que está chegando nesses dias, e é desse anticristo que vamos falar. A profecia de Daniel 9, 24 ao 27 é uma das 3 principais profecias da Bíblia, sendo a mais importante de todas a de Gênesis 3,15. E a terceira profecia mais importante é a de Mateus 24. Mas vamos falar agora apenas da profecia de Daniel 9. No verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre sua santa cidade. Essas 70 semanas são semanas de anos, então 70 vezes 7, ou seja, 490 anos. No verso 25, Daniel fala: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. No verso 25, Daniel fala: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Portanto, após as 69 semanas, ou seja, 483 anos bíblicos, no verso 26, Daniel fala que depois desse período será morto o Messias. Em Lucas 19, a partir do versículo 28, Jesus entra em Jerusalém e em poucos dias ele é morto na cruz. Na verdade, ele foi morto 10 dias depois. Daí fala do juízo de Deus. Nos versos 37 e 38 de Lucas 19, ele é aclamado príncipe ou Messias pela multidão, cumprindo Daniel 9, 25. No verso 41, algo notável acontece. Jesus chorou. Por que o nosso Senhor chorou naquele momento em que deveria ser de grande alegria? Porque pela primeira vez no seu ministério, ele estava sendo aclamado Messias de Israel. A resposta a essa pergunta, por que ele chorou, está no verso 44 que diz: porque não reconheceste o dia da tua visitação. Daniel 9:26 fala de um príncipe que há de vir. Esse príncipe destruirá a cidade de Jerusalém, o santuário, e o seu fim será a guerra. No verso 27, ele fala que esse príncipe ímpio fará aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos.
Aqui Daniel está se referindo ao seu próprio povo. Também fala que ele vai romper essa aliança na metade da semana, ou seja, após 3 anos e meio da grande tribulação. Perceba que ele faz aliança com muitos. Zacarias 13:8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a 3ª parte restará nela. 2/3 do povo judeu, hoje no mundo, fará aliança com o anticristo e receberá a marca da besta. Sobre o restante do povo judeu, que passará pela primeira metade da grande tribulação, falaremos na próxima carta. Voltemos a Daniel. Daniel 11 talvez seja a profecia mais notável da Bíblia, se fosse possível comparar pedras preciosas com pedras preciosas, que são cada uma das profecias bíblicas. Daniel 11 descreve a história de todo o período interbíblico, cerca de 400 anos, e nessa profecia ele fala novamente do anticristo. No verso 31, ele fala do estabelecimento do anticristo pelas nações. No verso 36, ele fala de seu poder para governar o mundo e como ele se levantará contra Deus falando coisas incríveis. No 32, fala que não terá desejo por mulheres, pois na verdade ele poderá ser um homossexual. Shiva, o principal deus do hinduísmo, no seu templo em Varanasi, Índia, é Satanás, que aparece nas suas imagens com aspecto homossexual. No verso 38, aparece o único Deus que ele vai honrar, que é o Deus das fortalezas, ou seja, o imenso poderio militar que ele terá em suas mãos. Em 2 Tessalonicenses 2, fica muito claro que o anticristo surgirá após a apostasia. Essa apostasia já cresceu de uma forma tão grande que já não dá para medir o nível dela, no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Em 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele chama o anticristo de o homem da iniquidade, filho da perdição. No verso 4 fala que o anticristo se opõe e se levanta a tudo o que se refere a Deus, ou seja, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui Paulo fala do caráter do anticristo. Para não demorar mais nessas considerações, vamos mostrar aqui qual será o fim do anticristo. Leiamos Apocalipse 19:20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Esse texto mostra o fim do anticristo e do falso profeta que reinará durante 7 anos, e o texto acima se cumprirá na grande tribulação, no final dos 10 anos descritos no Salmo 90:10. Ou seja, já não restam mais 10 anos. Vamos agora para Apocalipse 20, do 7 ao 10. O verso 10 mostra que o diabo será lançado após os 1000 anos. Leia Apocalipse 20, versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. No lago de fogo, Satanás e todos os seus demônios encontrarão o anticristo e o falso profeta, onde serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 14, 9 a 11 fala de fogo, enxofre e de todos aqueles que rejeitaram Jesus. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Preste atenção que o texto fala de dia e de noite. Portanto, no lago de fogo eles estarão contando minutos, dias, semanas e anos, eternamente em um sofrimento sem fim.
Falaremos na próxima carta sobre o fim do povo judeu. José Rodrigues, Trindade, 30 de setembro de 2020.